Fala galera, vamos dar continuidade à aula anterior, treinando aqui como fazer a análise da gasometria arterial e a partir disso estabelecer o chamado diagnóstico hemogasométrico, tá certo? Em resumo do que a gente aprendeu na aula passada, a gente pode observar que quando o pH se altera, ele pode provocar dois distúrbios. Um conhecido como acidose, que é quando ele está com valor abaixo da normalidade, e outro chamado de alcalose, que é quando o seu valor está acima da normalidade. Vimos também que a acidose ou a alcalose pode ter uma origem respiratória ou metabólica e que existem variáveis responsáveis, né, pelas alterações desse pH. E aí entra o CO2 e o bicarbonato. O CO2 como principal formador de ácidos e o HCO3 como nossa principal base. Então os problemas relacionados ao gás carbônico normalmente são de origem respiratória. E os provocados pelo HCO3 têm origem metabólica. Então isso aí a gente recapitulando o que a gente viu na aula passada de uma maneira bem resumida. Agora, outra informação que vocês devem ter antes de partir para a análise da gasometria é aprender quais são os valores de referência, porque esses valores não aparecem lá no resultado do exame como aparecia lá no hemograma, tá? Isso aí a gente vai ter que decorar. Mas não se preocupe não, porque o hábito de fazer a gasometria, o treinamento dela, acaba fazendo com que a gente aprenda isso aí automaticamente. Mas eu gostaria que vocês anotassem esse valor no papel para que vocês pudessem acompanhar na hora que a gente fosse fazer a análise das gasometrias que se seguem. Observem no exame, ó, que tem os valores do paciente, tá vendo? Mas não tem a referência. Então vocês deixando ela anotada no papel, tá aí novamente, fica mais fácil para vocês acompanharem aí o desenrolar da aula. Então, quando a gente pegar aí agora a gasometria, a gente tem que saber por onde começar. Observe que tem uma porção de itens, né, lá na parte ácido-base, e muitas vezes a gente fica sem saber, meu Deus, por onde eu vou começar a analisar esse resultado, tá? E dar o diagnóstico. Então, assim, existem algumas estratégias, tá? E a primeira estratégia que deve ser utilizada é observar o resultado do pH, do PCO2 e do HCO3. Na maioria das vezes a gente consegue finalizar o diagnóstico só com essas três variáveis, tá? Mas em algumas situações é normal a gente não conseguir encontrar um resultado, um diagnóstico, a partir da análise só dessas três variáveis. Aí nessa hora é importante a gente avaliar o BE e saber o que ele representa do ponto de vista gasométrico. Então o BE, quando ele é negativo, ele indica uma alteração respiratória, tá? Quando o BE é positivo, ele indica um problema metabólico. Então quando ocorrer a alteração aí negativa ou positiva, basta a gente olhar para aquela variável correspondente ao sistema respiratório e à metabólica, tá? Mas também existe a possibilidade da gente não conseguir avaliar o BE e finalizar o diagnóstico. Aí a gente ainda tem uma terceira estratégia, que é fazer a avaliação dos itens de oxigenação, tá certo? Então, assim que a gente pegar a gasometria, tá aí a gasometria, é a gente procurar logo o pH, o PCO2 e o HCO3, que o que a gente vai usar é o HCO3 STD, que é o HCO3 padrão, tá certo? E agora a gente vai proceder à análise, que seria comparar o valor que está aí do paciente com aquela referência que você anotou aí no papel. Observe agora aí o pH. Ele está com valor o quê? Abaixo da normalidade. Isso significa uma acidose. Não é isso que a gente aprendeu? E dando continuidade, quando a gente olha o PCO2, a gente observa que ele está elevado, tá? E o HCO3 está normal, tá entre 22 e 26. Então, quando a gente vai lá no esquema, a gente percebe o seguinte, que uma acidose, que é o que a gasometria está indicando que foi, tá vendo? O pH está dizendo o que é uma acidose. Então, lá no esqueminha a gente aprendeu que a acidose ela pode ser provocada
ou pelo aumento do CO2 ou pela diminuição do HCO3, tá? E que se fosse pelo CO2 seria respiratória e que se fosse pelo HCO3 seria metabólica. Então, voltando na gasometria, a gente percebe que o pH indicou que é uma acidose e está sendo provocada pelo aumento do CO2. O HCO3 está normal, ele não diminuiu, né? Então, nesse caso, sabendo que o CO2 é variável respiratória, nós temos uma acidose respiratória. Quem deveria compensar seria o HCO3, que seria a variável metabólica, tá? Nesse sentido, ele não se alterou na tentativa de regular o distúrbio. Então, nós dissemos que essa acidose respiratória ela está descompensada, tá certo? E esse é o diagnóstico dessa gasometria. Vamos fazer outra agora para ver se vocês conseguem acompanhar melhor e chegar ao resultado. Bem, primeira coisa a fazer é separar esses 3 itens e fazer a avaliação comparando lá com os valores anotados da referência. pH está baixo, indicando uma acidose. PCO2 está alta e o HCO3 também está alto. Nesse caso, a gente então tem uma acidose respiratória parcialmente compensada. Observe por quê. O pH disse o que é. É uma acidose. E a gente sabe que a acidose ou ela é provocada pelo aumento do CO2 ou ela é provocada pela diminuição do HCO3. Observe na gasometria que o CO2 aumenta, mas o HCO3 não diminui. Ele, pelo contrário, ele aumenta também. Tá? E esse aumento do HCO3 é exatamente uma busca pela compensação, mas que ainda não foi atingida, porque o pH continua alterado. Então podemos dizer que foi uma acidose provocada pelo aumento do CO2, então acidose respiratória, parcialmente compensada, porque o HCO3 tentou aumentar, mas ainda não conseguiu compensar, então está parcialmente compensada. Beleza? Vamos ver a outra gasometria, que agora fica um pouco mais complexo, vai nos fazer surgir uma dúvida, ok? Observe aí a gasometria. Primeira coisa, separar os 3 itens. E aí fazer a análise. Pegando o pH aí, a gente já percebe que ele está normal, está dentro do valor de normalidade. E aí já é um problema. Porque não é o pH que diz se está acidose ou se está alcalose. Nesse caso, ele não disse nada. Então a gente tem que continuar a análise. Observe agora que o PCO2 está para baixo. Ou seja, pouco gás carbônico significa que o indivíduo está tendo o quê? Uma alcalose. O CO2 não é um formador de ácido. Se tem pouco dele, tem muita base. Então ele indica uma alcalose. E o HCO3 ele está para baixo. O HCO3 não é a base? Quando a base está para baixo, significa que tem muito ácido. Então, nesse caso, ela está provocando uma acidose. E aí surgiu uma dúvida. É acidose ou é alcalose? Quando acontece isso, pessoal, a gente não consegue estabelecer o diagnóstico analisando somente pH, PCO2 e HCO3. E aí, nesse sentido, a gente tem que passar para a segunda estratégia, que seria analisar o BE, o excesso de base. Lembra lá do esqueminha anterior? A primeira estratégia da gente é ver o pH, a PaCO2 e o HCO3. Se a gente não conseguir, aí a gente vai para a segunda estratégia, que é avaliar o BE. Veja lá embaixo na indicação vermelha que quando o BE é negativo, indica alteração respiratória. E quando o BE é positivo, indica um problema metabólico. Então, se a gente observar o BE, e o que a gente vai usar vai ser o BE, que tem um Bzão do lado, que é B de blood, observe que o valor dele está negativo. Quando é negativo, indica que o problema é respiratório. Nesse sentido, nós devemos olhar para a variável respiratória, que é o CO2, e observar o que é ou que distúrbio ele está provocando. Né? E se a gente observar lá na gasometria,
o PCO2 está provocando uma diminuição, né? E isso gera uma alcalose. Então seria uma alcalose respiratória compensada. Vamos treinar agora algumas peculiaridades a respeito do diagnóstico gasométrico, tá? Então aí eu coloquei só num formato diferente para ficar mais fácil e mais didático para a gente entender. O procedimento vai ser o mesmo. A gente tem aqui na coluna da esquerda as variáveis que a gente avalia. Temos 3 gasometrias aí, a 1, a 2 e a 3. Embaixo é o localzinho para a gente colocar o diagnóstico. Vamos ver. pH está baixo. Quando o pH está baixo, qual é o nome que a gente dá? Acidose. Quando a gente observa o PCO2, a gente percebe também que ele está alto. Está gerando uma acidose. E quando a gente olha o HCO3, a gente também percebe que ele está para baixo e, nesse caso, provocando uma acidose. Veja, muito CO2, mais ácidos. Pouca base, mais ácidos. Então, nesse caso, a gente tem um tipo de distúrbio peculiar, que se a gente observar no esquema, está sendo provocado pelas duas variáveis, tanto a respiratória como a metabólica. Porque lá na gasometria, ó, a gente percebe que a PCO2 está alta. Veja que a acidose pode ser provocada pela PCO2 alta. E temos também um HCO3 baixo, exatamente uma outra causa de acidose. Então, nesse sentido, se a gente fosse nomear, a gente teria que dizer que a acidose está sendo provocada pelo aumento do CO2 e pela diminuição do HCO3. E com isso, seria uma acidose respiratória e metabólica. Tá certo? Mas convencionou-se dizer que quando o distúrbio for provocado pela alteração nos dois sistemas, ele deve ser chamado de distúrbio misto. Tá? Então, se for uma acidose respiratória e metabólica, a gente vai colocar simplesmente acidose mista. Tá? Então, o diagnóstico ficou exatamente assim, acidose mista. Ah, e não tem compensação, e não tem descompensado, e não tem parcialmente compensado? Não, não tem, porque o problema foi provocado pelas duas variáveis em questão. Quando é provocado pelo metabolismo, a respiração compensa. Quando é provocado pela respiração, o metabolismo compensa. E agora? Se são os dois que estão com problema, quem vai compensar quem? Né? Então não existe essa parte de compensação. Deixem isso registrado, tá certo? Bem, então o diagnóstico dessa primeira gasometria ficou acidose mista. Na segunda, a gente já percebe uma setinha aí indicando a diminuição do pH, né? E a gente já sabe que pH abaixo do normal chama-se acidose. A PCO2 está normal, ela varia de 35 a 45, então ela está dando aí 38, está dentro da normalidade. E o HCO3 está para baixo, ou seja, pouca base significa que o indivíduo está tendo uma acidose. Olhando no esquema, o pH já disse o que é uma acidose. E a gente já sabe que a acidose ou ela é provocada pelo aumento do CO2 ou pela diminuição do HCO3. E o que está acontecendo na gasometria, observe aí, é exatamente a diminuição do HCO3. Então isso é uma acidose metabólica, tá? E quem deveria compensar então? Olha aqui, o problema está exatamente onde está a bolinha aí, ó, no HCO3, tá? Está gerando a acidose do tipo metabólica. Então quem tem que compensar no CO2? Ele teria que aumentar, não é isso? Ele por acaso ele se alterou? Olhe na gasometria que ele continua normal. Isso faz com que o distúrbio esteja descompensado. Então, como diagnóstico, nós vamos ter uma acidose metabólica descompensada. Tá aí as siglas, né? Porque não cabe nesse espaço aí esse nome tão grande aí referente ao diagnóstico da gasometria 2. Vamos ver a gasometria 3 agora, qual seria o diagnóstico. Observe que o pH aí está alto. Está acima de 7,45 e isso indica uma alcalose. A PCO2 está para baixo, indica uma alcalose. E o HCO3 está elevado, indicando também uma alcalose. Aí sempre, pessoal, eu sugiro que vocês que estão aprendendo, voltem no esquema.
tá? Sempre voltar no esquema vai ser importante para vocês conseguirem chegar mais facilmente ao diagnóstico. Então, voltando lá no esquema, a gente vê, o pH já disse o que era, é uma alcalose, e lá na gasometria a gente já percebe que está tendo uma diminuição do CO2 e também está tendo um aumento do HCO3. Quando o distúrbio é provocado pelas duas variáveis, que nome é que nós damos? Uma alcalose mista, porque essa alcalose está sendo provocada tanto pela variável respiratória como pela variável metabólica. Então a gente convencionou-se dizer que o distúrbio seja misto, tá certo? Então, como diagnóstico aí da terceira gasometria, nós temos a alcalose mista. Da mesma forma que a primeira, não existe sistema de compensação, pois está sendo provocada pelas duas variáveis. Bem, pessoal, espero que tenham compreendido aí a base da análise da gasometria arterial. Obviamente que existe uma complexidade em torno do diagnóstico, pois envolve também uma análise da oxigenação e dos eletrólitos. Mas, a princípio, é o que nós devemos aprender sobre os distúrbios gasométricos. Vocês vão necessitar muito desse conhecimento, né, para as disciplinas aplicadas de respiratória, cardio e terapia intensiva, né? E obviamente aqueles que se interessam em se especializar nessa área vão precisar mais ainda entender a gasometria arterial. Espero que vocês tenham aprendido e na próxima aula a gente já vai dar início a um outro exame que vai ser o coagulograma, tá certo? Então até a próxima.